tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Momento de muito aprendizado, de troca, inclusive de você apresentar a sua dúvida aqui pelo WhatsApp 998318195. Hoje o tema, amizade e laços espirituais. Bom, diz o ditado popular que amigo é aquele irmão que a gente escolhe, né? Então pode não ser do mesmo sangue, não morar, né, na mesma residência, até morar longe da gente, não ter os mesmos hábitos, gostos, mas é alguém que a gente deseja compartilhar a nossa vida, uma pessoa que a gente confia, que a gente ama muito, é um membro da família do coração, né? Agora, muitas perguntas sobre isso. Você já, por exemplo, já se perguntou sobre a questão da amizade, dos laços espirituais, se são pessoas da família, de outras vidas. Como estamos ligados a essas pessoas tão queridas, por exemplo? Hoje a Religião Divina responde. Quem participa é o irmão Eduardo Isaías. Está com a gente? Pregador ecumênico da Religião Divina. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, nosso bom dia. Saudação também àqueles que nos acompanham aqui pela comunicação 100% Jesus. A primeira pergunta vem do Flávio Beraldo, de Maringá, no Paraná. Ele escreveu: meu melhor amigo morreu agora, os nossos sentimentos, solidariedade a você, Flávio. Morreu agora na pandemia e eu ainda estou muito abalado. Sinto muita falta dele. E queria saber, com o desencarne de um amigo, ficam laços assim como os de família? Boa pergunta, Flávio. E, em primeiro lugar, aqui, sempre nós devemos recorrer à prece como um elemento salutar, ou seja, ideal, saudável, para que a gente possa continuar prestando as nossas homenagens, dando também o nosso amparo e carinho àqueles que já retornaram à grande pátria espiritual. Então não é porque ele desencarnou, seu amigo, que deixa de existir, por exemplo, esta relação de amizade, de companheirismo. Muito pelo contrário, você ainda pode continuar fazendo muito por essa pessoa, pela prece, pelo pensamento elevado. A saudade é natural, ela é comum e a gente lida com ela todos os dias. Mas o essencial é que a melhor forma da gente se lembrar ou mesmo se recordar desta pessoa querida, amada, é fazendo uma oração por ela, desejando o melhor para que ela prossiga nessa caminhada cheia de boas oportunidades e possa, assim, também sempre contar com o amparo divino. O irmão Paiva, ele tem um pensamento que acho que responde bem a essa questão que você trouxe. A amizade nascida no ideal eterno do bem não se desfaz nunca. Este pensamento do irmão Paiva, ele já esclarece muito a respeito da sua pergunta. Então, esse laço que se criou por intermédio da amizade, ele vai prosseguir pela eternidade. Principalmente, e aí o irmão Paiva traz um ponto que é essencial, se ela é nascida no ideal do bem, ou seja, se essa amizade faz bem tanto a você quanto a essa pessoa, se vocês conseguem se auxiliar mutuamente, se em todos os momentos tem sido um ponto de apoio, mas também de nos impulsionar, de nos empurrar à frente, evoluindo, nos desenvolvendo, pelo bem da própria agenda espiritual nossa e daquela pessoa. Então, o princípio que deve reger qualquer amizade, qualquer relação, é o bem que faz, não apenas a gente, mas também a outra pessoa. Então essas amizades precisam ser nascidas nesse critério. E aí ela não vai se desfazer nunca. Vocês terão a oportunidade de reencarnar outras vezes, ou mesmo que não reencarnados juntos, mas sempre aquela lembrança e aquele laço, aquele vínculo espiritual vai prosseguir com certeza, tendo oportunidades, inclusive, de quem sabe, em alguma reencarnação, vir como parentes mais próximos. Entretanto, o próprio Cristo de Deus, ele faz uma revelação a respeito da amizade que deve nos encher de orgulho e até mudar um pouco a nossa visão a respeito do que é ser amigo ou amiga. Olha o que o Cristo de Deus nos fala em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 15, versículo 15. Inclusive, essas palavras se encontram no Tratado do Novo Mandamento de Jesus, que o irmão Paiva reuniu a partir ali de extratos das passagens do Santo Evangelho do Cristo de Deus, que tem a ver com o seu novo mandamento. Então, o destaque aqui dessas palavras é esse do versículo 15, do capítulo 15 do Evangelho do Cristo segundo João.
já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Cristo de Deus nos chama a todos como amigos, ou seja, como iguais. E dessa forma, Ele nos dá tudo. Ele tem feito tudo por nós, por esse sentido de amizade. Então, que a gente saiba utilizar esse como grande exemplo do que é ser um amigo ou uma amiga. Dar tudo o que é possível para aquela pessoa, doar-se de corpo e alma, para assim auxiliar aquele que está ao nosso lado, confiando em nós. Por essa razão, acho que cabe também a gente falar. Na verdade, a família é o grupo de amigos com laços consanguíneos. No fim das contas, todos nós somos amigos. Muito bem, obrigada ao Flávio Beraldo pela questão. Força, viu, Flávio? Que Jesus o fortaleça, fortaleça seu coração. Mariana Andrade, de Goiânia, em Goiás, perguntou assim: está na nossa agenda espiritual encontrar nossos amigos aqui na Terra? Como saber nosso compromisso com eles? Olá, Mariana, tudo bem? Muito boa pergunta, e é sempre bom a gente refletir a respeito da nossa agenda espiritual, porque é aquele conjunto de decisões, de compromissos que nós acertamos antes de vir ao planeta Terra, reencarnados nesta oportunidade. Então, estão ali os compromissos, as relações que nós teremos e também quais são as etapas que nós temos para crescer e desenvolver aqui na Terra. Bom, tendo essa preocupação, é sempre importante, porque nós não nos lembramos com clareza de todos os aspectos dessa agenda espiritual. Então é importante nós acessarmos essa agenda para que a gente nunca perca esse compromisso de vista. E a sua preocupação, ela é essencial, viu, Mariana? De nós entendermos se de fato essa relação que nós temos, ela tem a ver com a nossa agenda espiritual ou não. Então, o primeiro passo é nos recordarmos dessa nossa agenda espiritual. Por isso que eu trago aqui do livro Conversando com Seu Anjo da Guarda, a agenda espiritual de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, a quarta revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, aqui pela sensitividade do sensitivo legionário Chico Perioto. Então, o irmão Dr. Bezerra de Menezes nos esclarece a respeito da recordação da agenda ideal. Na página 96, ele então escreve: grandes problemas enfrentamos quando não mantemos na mente a lembrança da nossa agenda espiritual, isto é, cada espírito, na Terra ou no espaço, deveria suplicar ao Cristo a recordação dessa agenda ideal todos os dias. Então foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque o nosso compromisso é lembrar todos os dias dessa agenda espiritual. E quando nós pensamos sobre se as relações que nós temos todos os dias, elas estão ou não nas nossas agendas espirituais, o princípio que deve reger o nosso pensamento é: você está fazendo bem àquela pessoa está contribuindo com o seu crescimento? Esse é o princípio, porque todos nós temos livre-arbítrio. Então, cada pessoa tem uma série de compromissos e cada um escolhe ser mais fiel a esses compromissos, a essa agenda ou não. Então, muitas vezes, as pessoas que deveriam estar no caminho conosco, como amigo ou numa relação mais profunda, nem sempre escolhem por esse caminho. Então, nós devemos manter ainda assim o nosso compromisso com a nossa agenda espiritual, que vai receber ali os devidos ajustes de acordo com o nosso próprio anjo da guarda também, que nos auxilia a todo tempo nesse entendimento. Porém, e aí eu acho que vai contribuir muito nessa resposta, o próprio Cristo de Deus trouxe uma parábola que ela fala ao nosso coração e fala muito sobre amizade, a parábola do bom samaritano, que se encontra no Santo Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Nós vamos apenas citá-la aqui. Se você se recorda, você vai entender. Se não, vale a pena depois fazer uma leitura mais profunda. O Cristo de Deus ali, ele é questionado por um jovem sobre quem é o nosso próximo. Quem são as pessoas nossas que devem ser considerados nossos próximos, ou seja, aqueles a quem nós devemos respeito, devemos a nossa amizade. O Cristo de Deus então cita a parábola de um bom samaritano que
indo ali pela estrada, já tinham passado 2 outros sacerdotes por um homem caído, ferido, sendo deixado ali para morrer, e passaram ao largo. E esse homem samaritano, ele vendo a situação daquele jovem ali, ele vai, coloca-o sobre o animal que ele tinha ali e leva até uma hospedaria, deixa lá para receber todos os cuidados. Não podendo ficar, ele diz que cuidassem daquele homem e que se tivessem que gastar algo a mais, ele depois viria para acertar a conta. Então, o Cristo de Deus ainda pergunta, quem foi o próximo daquele homem que estava deixado quase morto na estrada? Foi o samaritano, porque ele se fez o próximo do outro. No nosso caminho, nós vamos encontrar muitas pessoas. A gente não deve pensar, bom, você está na minha agenda espiritual ou não? Porque, no fim das contas, a gente vai acabar gastando tanto tempo e esforço tentando pensar nisso e vai deixar passar a oportunidade de ajudar e ser ajudado, que é o essencial, de fazer-se próximo de alguém. E é isso que o Cristo de Deus espera de nós, que ao longo da estrada, da jornada, nós façamos o bem. A quem quer que seja, necessitando do nosso apoio e nós podendo, e cada um de nós podendo ajudar, que a gente faça sempre o nosso melhor, dando o apoio necessário, porque aí certamente nós estaremos cumprindo a nossa agenda espiritual. O irmão Paiva, que no seu livro Jesus, o Profeta Divino, ele traz na página 265 o subtítulo João, exemplo de companheirismo e de fidelidade a Jesus, que, aliás, deve ser o exemplo que tem que nortear as nossas amizades, as nossas relações. E aqui, em dado momento, o irmão Paiva ele escreve o seguinte: sabiamente definiu o irmão Flecha Dourada Espírito. O primeiro conceito de Jesus sobre a santidade é a perseverança no bem. Aqui, o irmão Paiva retorna, então. Por essa razão, os cooperadores do Senhor devem mostrar-se capazes, leais e dispostos a doar-se de si um pouco que seja, pois é de sua vocação natural praticar o bem às criaturas. A nossa agenda espiritual está norteada por essa razão de viver, fazer o bem às criaturas. Portanto, acredite que fazendo o bem, todo aquele que passar pelo seu caminho será com certeza parte da sua agenda espiritual e com certeza essa pessoa vai contribuir também com o seu crescimento, sua evolução. Essa foi a resposta para a pergunta da Mariana Andrade de Goiânia, em Goiás. A próxima questão, a pessoa preferiu ficar em sigilo, não se identificar, problema algum sobre isso, e pergunta assim: como perdoar um amigo que me magoou muito? Eu estou tentando, mas está sendo muito difícil para mim, ainda mais porque sempre ajudei ele, estive nos piores momentos que ele passou. Bom, essa é uma situação que muitos de nós já enfrentamos na vida. Faz parte, nem sempre as expectativas que nós temos em relação a alguém ou a uma amizade, elas são atendidas. E às vezes a gente se doa, espera também de contrapartida o mesmo empenho, a mesma dedicação, e isso não acontece. É importante que a gente saiba que o essencial é fazermos a nossa parte, termos a consciência tranquila de que nós fomos leais, nós fomos dedicados a uma amizade, a uma relação. Bom, em primeiro lugar, se essa pessoa deseja o seu perdão e ela estiver de fato arrependida do que fez, com certeza há ali uma oportunidade de crescimento para aquela pessoa e também para você. Então, esse é um ponto a ser levado em consideração, embora o processo do perdão a gente entende que leva um tempo, uma maturidade, também um entendimento das coisas. Então, sabe-se que, embora o perdão seja essencial na nossa vida, que ele não é instantâneo. Mas o irmão Paiva, ele nos traz uma palavra que sempre vai nos chamar a atenção para nos voltarmos àqueles que necessitam da nossa ajuda, mesmo que não sejam, que não reconheçam essa necessidade. Ele tem um pensamento que diz o seguinte: é preciso encontrar e jamais perder a estrada que eleva os corações. Por isso, aos seres humanos se deve falar humanamente.
Há um ditado oriental que recomenda: falai com amor e até os animais vos entenderão. O princípio que rege qualquer amizade ou qualquer relação profunda deve ser o do amor. Então, esse diálogo de perdão precisa ser norteado também por esse mesmo sentimento, com sinceridade, com respeito e com amor. E dessa forma, esclarecendo cada ponto do erro cometido, para que haja ali também um discernimento, a pessoa compreender que às vezes aquele equívoco que nem ela considerava ser tão profundo ou tão ruim assim, para você magoou profundamente. Então, deixar tudo em pratos limpos, como se diz popularmente. Mas não perder essa estrada, como o irmão Paiva coloca aqui, que nos eleva aos corações. Que a gente não perca esse caminho, esse norte que nos faz chegar a esses corações. Muitas vezes você, minha amiga, meu amigo, foi colocado nesse lugar com essa pessoa justamente para fazê-la entender ou para ajudá-la a crescer. O próprio Cristo de Deus, em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 21 e 22, ele esclarece a respeito do perdão. Pedro vai perguntar quantas vezes nós devemos perdoar alguém. Então aqui vem a pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então a resposta: Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí já tem gente que está começando a fazer as contas lá na calculadora, vendo se já perdoou bastante fulano, ciclano, beltrano. Não é por essa razão não, tá? Que Jesus fala dessa forma. O 7, inclusive, é um número simbólico, um número da perfeição. Então, que seja ao infinito, sempre nos elevando à perfeição. E quanto mais a gente perdoa, mais a gente vai entendendo esse caminho que nos leva ao coração, de retomar uma amizade. Porque, olha, a amizade sincera, a boa amizade é muito difícil de se construir. Então, que a gente não se deixe perder também. Então, com esse compromisso do perdão, que exige de nós muito, a gente sabe disso. E, às vezes, o tempo é essencial nessa caminhada. Mas que a gente não deixe de lado esse propósito de retomar essa amizade, de retomar essa relação ou esse vínculo. E o irmão Paiva traz em seu livro Jesus e a Cidadania do Espírito um trecho que eu acho essencial. Ele fala, aqui o título é A Proposição Competente, na página 336. Então, ele vem nos trazer aqui um ensinamento muito importante para falarmos sobre o perdão, que destaca o autor. Como ensinava Santo Agostinho, bispo de Hipona, abre aspas, se mantens a tua paz, mantém-na movida pelo amor. Mantém-na movido pelo amor. Se clamas, clama por amor. Se corriges, corrige com amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode brotar senão o bem. Fechar aspas, então retoma aqui o autor. Todas as providências de caráter operacional serão bem-sucedidas se nos amarmos e nos entendermos realmente, posto que estaremos dispostos a suplantar os desafios. Então, se por amor nós nos dedicarmos, se por amor nós nos empenharmos, com certeza o perdão e essa amizade será retomada. Todos nós fazendo a nossa parte no crescimento pessoal, desenvolvendo e melhorando aquilo que precisa, para que não se perca essa amizade que nos foi confiada. Muito obrigada a todos que estão mandando suas questões. Teremos outras oportunidades para a Religião Divina responder aqui a sua dúvida, para que ninguém fique com nenhuma, digamos, pulga atrás da orelha, né? Toda a pergunta tem resposta, você pode participar sempre, até sugerindo temas, 99831-8195. A gente vai se despedindo, inclusive, de todos, agradecendo ao irmão Eduardo Isaías, que vai agora prosseguir a nossa corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde.
Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.